E é hoje o nosso convidado, o deputado do PS, Miguel Costa Matos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Que análise faz aos mais recentes desenvolvimentos relativos ao processo influencer? Em primeiro lugar, boa noite, agradecer o convite e cumprimentar também os nossos telespectadores. Nós estamos perante uma operação que, de facto, revelou-se muito pouquinho. Nós tivemos logo na primeira instância uma detenção de pessoas durante 6 dias e o juiz de instrução a dizer que não havia indícios de crimes de corrupção e, portanto, foi uma primeira conjunto de crimes que foram tirados das acusações que estavam a ser preparadas, e agora nesta segunda fase da relação foi o próprio Ministério Público que disse: nós achamos que ainda assim vale a pena recorrer, e a relação, o juiz da relação, não é só um, é um coletivo de juízes, diz: não só não há provas de crimes de corrupção, tal como tinha dito a instrução, não há provas de qualquer tipo de crimes, e inclusive eu não tinha necessidade de dizer, porque António Costa não é arguido, diz que em relação a António Costa não existe base para haver aqui qualquer tipo de suspeita. Ora, isto tem que nos fazer... A justiça tem que ser autónoma e livre para poder dizer aquilo que investigar, toda a gente que quiser investigar, mas nós temos que assegurar uma coisa, é que ela tem credibilidade. E, portanto, temos que pensar do ponto de vista do regime democrático, como é que é possível que uma investigação tão séria que deitou abaixo um governo, e depois tivemos outra investigação com o mesmo desfecho já agora em relação à Madeira, com o governo de um outro partido, o Governo Regional da Madeira, que era do PSD, em ambos os casos o Ministério Público completamente desmentido. É preciso haver explicações da parte do Ministério Público, da Procuradora-Geral da República, e é preciso haver consequências políticas do ponto de vista de refletirmos, bom, como é que podemos evitar que estas situações aconteçam e percebemos porque é que esta situação correu assim tão mal. E como é que se pode evitar? Uma das coisas que tem sido muito discutida ao longo dos anos é a questão da autonomia versus a hierarquia no Ministério Público. Ou seja, se cada procurador tem a liberdade de investigar os seus casos sem o seu superior hierárquico poder dizer alguma coisa, ou se de facto existe essa responsabilidade, como aliás existe em todo o tipo de empregos. É evidente que numa situação tão delicada como esta tem que haver um registro daquilo que é essa intervenção hierárquica, mas neste momento não é possível ou não é admitida essa intervenção hierárquica, e isso faz com que porventura existam algumas investigações um bocadinho mais em roda livre e um bocadinho mais com conclusões precipitadas, que é o que vimos em ambos estes casos, aparentemente pelo que nos dizem os juízes, nesta fase muito inicial do processo. É verdade que poderemos ter outras conclusões mais à frente. Existem outras propostas para a reforma da Justiça, nomeadamente de mudanças no Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público. Tudo isso tem que ser devidamente analisado. E há uma coisa que os próprios juízes nos alertam, que é a necessidade de regulamentarmos o lobbying. Ora, o Partido Socialista, nestes anos em que governou até agora, por 2 vezes tentou levar propostas de regulamentação do lobbying à Assembleia da República, por 2 vezes a direita impediu-nos dessas propostas irem avante. Esperemos que agora o PSD já deu alguns sinais de que já eles próprios concordam com isso. Houve um pacote de combate à corrupção que teve um grande amplo consenso na Assembleia da República, penso que só André Ventura a que não acompanhou, faltando até à votação em 2021, e foi um pacote que realmente permitiu à Polícia Judiciária e ao Ministério Público usarem muito mais meios para poderem combater a corrupção. Isso é muito positivo. Agora, aquilo que o Governo anunciou é um processo de diálogo com os vários partidos para analisarmos em conjunto se é possível ir mais longe. E isto é uma grande questão que temos que perceber se é possível ou não é possível ir mais longe. Por exemplo, uma das coisas que se discute é a chamada delação premiada, em que existe no Brasil e nos Estados Unidos da América esta ideia de que alguém cometeu um crime, mas denuncia outros infratores desse mesmo crime e se merecem ter uma pena mais reduzida. Há uma parte em que isso já é possível em Portugal, mas não é possível como existe nesses outros países. E aquilo que sabemos desses outros países é que por vezes induzem em conclusões erradas, as pessoas fazerem uma delação errónea, com informação errada. E, portanto, há aqui cautelas que são necessárias ter. É um debate que agora se vai iniciar, mas que, sobretudo, tem que partir deste pressuposto de não podemos voltar a ter erros como este. E por falar em debate, Miguel, o PS tinha pedido um debate de urgência sobre o IRS. Que análise se faz à discussão de ontem? Deu para esclarecer as dúvidas? Desde logo não deu para esclarecer, porque o Ministro das Finanças decidiu faltar ao debate. Há aqui uma coisa um bocadinho estranha, que é o Governo tenta convencer-nos a todos que não falou em choque fiscal e que não falou em 1.500 milhões de euros. Recordar-nos-emos que na campanha eleitoral o Governo disse que a redução do IRS ia ter uma grande parte a ocorrer este ano, de 1.500 milhões de euros, e no total da legislatura ia ser o dobro do que ia ser no IRC. 1.500 nas reduções dos escalões, 1.000 milhões na questão do IRS jovem, 500 milhões
em isentar os bónus de IRS. Bom, e aquilo que vemos estes 1.500 milhões de euros da redução dos escalões é que na verdade não são 1.500, são 200 milhões, porque os 1.300 já tinham sido aprovados pelo Partido Socialista. E eles remetem a dizer, bom, mas nós sempre dissemos que era em relação a 2023. E ok, de facto nos documentos diziam isso, mas sempre anunciaram como se em 2024 haverá uma grande redução do IRS. E isso era manifestamente falso. Ou seja, houve uma tentativa de dizer às pessoas, vem aí uma grande redução e não veio. Aliás, falta de transparência. Houve falta de transparência, houve uma tentativa de dar às pessoas uma expectativa que vinha aí uma grande redução, um choque fiscal, que na verdade não vem. E, aliás, recordo-me bem, porque estava no Parlamento nessa altura, em 2021, o PS tinha feito uma redução de 200 milhões de euros, tal como o PSD preconiza fazer agora, eles na altura chamaram aquilo uma redução marginal. E, portanto, esta também será uma redução marginal. E será uma redução, aliás, focada nos escalões mais altos de IRS. Porque as reduções nos escalões mais baixos já tinha sido feita no Orçamento do Estado para este ano, por proposta do Partido Socialista. O PSD tinha uma proposta até mais moderada. E que proposta é que propõem em alternativa? A proposta que nós propusemos já aprovámos no âmbito do Orçamento do Estado 2024. Implicou uma redução nos primeiros 5 escalões do IRS e, como isto são taxas marginais, faz com que a taxa média também para os escalões mais elevados deixa. Foi, aliás, eu recordo-me que no verão o PSD tinha anunciado esta redução com 1.200 milhões de euros. E nós surpreendemos toda a gente a chegar ao Orçamento do Estado a dizer não, ok, achamos que o país já tem menos dívida, já tem mais liberdade financeira e já pode tomar um passo maior do que aquilo que o PSD tinha naquela altura defendido, que eram 1.200, nós fomos mais além, decidimos 1.300 milhões de euros. E agora o PSD diz, ok, podem dar mais uns pozinhos, mais 200 milhões de euros. Enfim, nós também pusemos no nosso programa uma redução do IRS ao longo desta legislatura. Porventura não seria tão focada nos escalões mais elevados, tentávamos ser uma coisa mais abrangente. Teremos que analisar. O Governo está ainda a aprovar essa proposta, iremos analisá-la, porque nós não somos contra a redução do IRS. Achamos é que ela tem que ser devidamente ponderada e achamos, sobretudo, que não vale a pena tentarmos enganar os portugueses a dizer que ia ser aqui um grande choque fiscal e depois a montanha pariu um rato e os 1.500 milhões de euros revelaram só 200 milhões de euros. Miguel, e quais serão, desculpa Tânia, e quais deverão ser as prioridades do Governo para os próximos tempos e qual o trabalho do PS enquanto oposição? O nosso trabalho enquanto oposição é termos iniciativa e mostrarmos que, bom, nós tivemos menos de 50 mil votos em 6 milhões de eleitores e, portanto, nós não podemos ser responsáveis para aprovar um programa que não é o nosso. Nós temos é que tentar aprovar o nosso programa, porque o povo elegeu tantos deputados do PS como deputados do PSD. A Aliança Democrática teve mais 2 deputados, são os deputados do CDS. E, portanto, nós já anunciámos que queremos alargar o IRS jovem para os não licenciados, queremos aprovar o alargamento da questão do apoio ao alojamento estudantil para as famílias da classe média e não só para os bolseiros, também medidas na área do IVA da eletricidade. Nós apresentamos já um pacote de medidas que queremos aprovar neste mais breve trecho. E o nosso papel vai ser aqui apresentar essas medidas e depois logo se vê, a esquerda não tem maioria, senão nós estávamos a governar e, portanto, vamos ver o que é que a Aliança Democrática diz, o que é que o Chega diz. Por exemplo, uma das nossas medidas é acabar com as portagens nas SCUTs. E a direita diz, mas porquê é que não fizeram isso até agora? É simples. Lá em casa, as pessoas sabem que não podem querer comprar a casa e o carro e um telefone novo todo no mesmo ano. As coisas têm que ser feitas de forma faseada. E até agora não havia essa disponibilidade financeira e agora entendemos que existe. Nós vamos apresentar isso. Qual é que deve ser a prioridade do Governo? Bom, podem começar desde logo por negociar, por conversar. Nós tivemos 2 episódios. Desde logo a questão do Presidente da Assembleia da República e, em segundo lugar, a questão do programa de Governo, em que eles chegaram lá na sua arrogância a dizer não, nós somos autossuficientes. O Presidente da Assembleia da República tinham feito um acordo com o Chega que decidiram, afinal não é um acordo. E depois levaram com a consequência disso, que foi o Chega a dizer votamos contra. Com o PS nunca falaram. No programa de Governo fizeram uma coisa semelhante, foi meter 60 propostas de todos os partidos, sem falar com os partidos para saber se eram essas propostas as que nós entendíamos que deviam estar ou não. Portanto, nós não nos sentimos mais vinculados ao programa de Governo por causa disso. Eles que tentem negociar, é a responsabilidade deles em primeiro lugar, naturalmente. Muito obrigada, Miguel. Tem uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado e boa noite.